Você já parou para perceber se o seu aluno consegue, tem habilidade para amarrar o cadarço do seu próprio tênis? Essa é a pergunta de hoje nos nossos estudos aqui do canal da Escola do Educador. Já curte, já se inscreve no canal se você está chegando agora. Eu sou Marli Andrade, é um prazer ter você aqui. Já te convido para acionar o sininho para receber as notificações, porque toda segunda-feira nós estamos aqui estudando juntos sobre algum tema relevante para a educação. Hoje nós queremos conversar sobre a psicomotricidade e a alfabetização. E por que eu fiz esse questionamento logo de início? Se o seu aluno é capaz, se você já observou, se o seu aluno é capaz de amarrar o cadarço do próprio tênis. Porque esta atividade psicomotora, de coordenação motora fina, ela vai fazer toda a diferença para que esse aluno lá na frente consiga, por exemplo, ter uma letra cursiva bem detalhada, bem definida e de qualidade. Quando nós observamos que o aluno deu conta de fazer essa amarração, esse nó, esse laço, nós então percebemos que aquela escola, que aquela professora, que aquele ambiente é um ambiente que proporciona a psicomotricidade. Porque o contrário existe. Muitas vezes nós chegamos nas escolas e eu convido você para observar se existe ainda aquele aluninho que põe o pezinho na frente ou em cima da cadeira e diz: amarra, tia. Às vezes não fala nem o por favor, mas ele diz: amarra, tia. E é exatamente aqui que nós temos que estimulá-lo a ter esta habilidade de amarrar. Porque esta habilidade, ela demonstra para nós que, quando ele tem essa habilidade, o desenvolvimento dele está sendo completo, está sendo psicomotor. O que é a psicomotricidade? A psicomotricidade, ela é capaz de fazer a junção, integrar os aspectos motores, cognitivos e emocionais de um processo de aprendizagem. Quando nós pensamos na palavra psicomotricidade, psi está relacionado a essas questões emocionais, de cognitivo, motric de movimento e idade relacionada à fase que a criança está. Então, psicomotricidade, estimular a psicomotricidade é oportunizar momentos de movimentos na escola de acordo com cada idade. Os bebês, certos tipos de movimentos, as crianças bem pequenas, um pouco mais avançadas, as crianças pequenas, assim e sucessivamente. Então, quando eu preparo brincadeiras, jogos, dinâmicas, atividades lúdicas, corporais, de acordo com cada idade, eu vou proporcionar esse movimento que vai fazer essa integração das questões motoras e emocionais, psicossociais, porque ele vai estar interagindo com outras crianças, outros jovens, e, portanto, desenvolverá o seu cognitivo. Atuar, uma escola ser uma escola psicomotora, uma sala de aula ser uma sala de aula psicomotora, é uma sala que ela oportuniza momentos para que os jovens e as crianças sejam capazes de tomarem consciência do próprio corpo, além da lateralidade, além de conseguir situar-se em relação ao próprio corpo, no espaço que ele está inserido. Ele consegue também administrar o tempo em relação ao outro, em relação à quantidade de tempo pré-determinado de acordo com o coletivo, mas ele já consegue compreender as suas próprias limitações e estimular os seus potenciais naquilo que ele é bom, no que ele tem mais habilidade. Ele adquire uma coordenação dos seus próprios gestos e dos movimentos. Ele também adquire equilíbrio, ele adquire ritmo. Todas essas ações, todas estas habilidades e competências serão pré-requisitos para a alfabetização. Não se dá para ter uma alfabetização plena, e quando nós vamos falar dessa totalidade da alfabetização, inclusive com a formação de leitores, se nós não desenvolvermos primeiramente esse potencial psicomotor que o aluno tem. Percebam que se
ele tá muito agitado e ele tá sem concentração, ele não consegue parar e assistir algo, mas se ele faz uma atividade psicomotora, se ele tá vindo da educação física, ele tá vindo do recreio, ele correu, 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 ele tá até cansado, e você chama para descansar um pouco, para deitar e ouvir uma música ou escutar uma história, e aí na sequência você dá uma atividade, a apropriação do conhecimento se dará com muito mais facilidade. Agora, ao contrário, se nós não estimularmos esta ação psicomotora, ele vai ficar disperso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, ou o contrário, cabisbaixo, preguiça, cansado, desestimulado. Então a ação psicomotora, ela age com os dois focos. Aquele foco do menino que está muito agitado e ele está precisando ficar mais agitado ainda, e depois ele vai dar aquele relax e ele vai conseguir se concentrar. E aquele que não está querendo nada com a vida, quando você estimula através da psicomotricidade, ele consegue despertar as possibilidades para a aprendizagem. Portanto, é impossível alfabetizar dissociado de ações psicomotoras. E como que isso tudo que nós estamos estudando hoje se desenha, se estrutura ali na BNCC? Quando nós pensamos na educação básica como um todo, começando ali na educação infantil, nós vamos ter como os eixos prioritários da educação infantil interações e brincadeira. Então, proporcionar experiências que as crianças possam desenvolver o corpo, para que as crianças possam brincar, elas possam correr, saltar, pular, todas essas ações que vai precisar do próprio corpo e de objetos e de materiais que ela possa manipular ali nessa primeira fase da educação básica, que é da educação infantil, já são esses pré-requisitos para que quando ele chegue ali no ensino fundamental, que vai se dividir em anos iniciais e anos finais, pensando agora nos anos iniciais, quando ele vai sair daquele movimento que era a educação infantil, de muitas experiências, de mais fora da sala de aula, mais espaços externos, e aí ele entra para o primeiro ano ali, primeiro ao quinto, que vai requerer dele que ele fique mais sentado um tempo maior do que a educação infantil, porque aqui nos anos iniciais também e também nos anos finais nós vamos estudar muito que é preciso trabalhar em espaços externos, mas gradativamente vai diminuindo esse tempo porque vão aumentando os componentes curriculares ali no ensino fundamental. Mas quando nós pensamos que a educação infantil é a primeira etapa e temos interações e brincadeiras, nós não podemos deixar que esse espaço seja prejudicado colocando ele ali sentadinho nas cadeirinhas. Porque quando ele for para o ensino fundamental, ele já terá que ficar ali. E há uma preocupação muito grande também com relação à psicomotricidade e à alfabetização no ensino fundamental, porque muito professor entende que as ações psicomotoras são de responsabilidade somente do professor de educação física, o que não é verdade, porque os alunos precisam, têm direito do professor de educação física fazer as atividades específicas ali das aulas de educação física, mas o professor ali em português, em matemática, em ciências, em história, em geografia, em todos os componentes, ele também pode desenvolver ações psicomotoras, com brincadeiras também e com dinâmicas, com pesquisas, com trabalhos em movimento, com explorações de materiais, com visitações, com todo esse momento que ele vai poder trabalhar essa relação com o outro e essa manipulação de coisas, objetos e com o próprio corpo, esse movimento do motric, da psicomotricidade. Portanto, toda a educação básica precisará desse contato com a psicomotricidade. Como fazer isso? A nossa sugestão é que você trabalhe uma dinâmica por semana. Se você considerar que é impossível fazer uma brincadeira ou uma dinâmica todos os dias. Salas de aulas que fazem uma dinâmica ou uma brincadeira como rotina todos os dias desenvolvem mais
o raciocínio lógico das crianças e dos jovens. Mas dentro de um contexto que nós estamos estudando a BNCC e saindo daquele método tradicional de sala de aula, todo mundo sentadinho, mudar radicalmente pode gerar uma certa insegurança. Para aqueles profissionais que estão inseguros, nós sugerimos isso. Faça uma dinâmica ou uma brincadeira psicomotora por semana. Lembre-se que você pode repetir, porque para a memorização é necessário repetir. Então, às vezes, uma dinâmica feita na segunda pode ser feita na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E na sexta eles estarão mais desenvolvidos do que na segunda. Então, tudo bem repetir. Lembrem-se sempre que na taxonomia de Bloom, o primeiro verbo da escadinha de hierarquia é o memorizar. Então, tudo bem fazer uma mesma brincadeira, uma mesma dinâmica durante toda a semana, porque assim eles vão memorizar e vão descobrir estratégias de conseguir fazer melhor ou mais rápido aquela atividade, aquela experiência que ele não conseguiu fazer antes. A partir do momento que você começa a fazer uma por semana, você consegue ver resultados, porque é mágico. Psicomotricidade e alfabetização juntos faz o aluno avançar. A partir do momento que você faz isso e começa a perceber os resultados, você vai inserindo cada vez mais atividades psicomotoras. E você não necessariamente pode levar todo dia. A hora que as suas ideias, o conhecimento que você tem sobre estas ideias já tiver cessado, você começa a pedir para os alunos levarem, terem ideias para levar. E de repente, um vai levar por dia. E você vai perceber que disso você pode criar uma dinâmica pode se transformar num texto coletivo, ou uma dinâmica pode se transformar num gráfico, pode se transformar numa tabela, pode se transformar na frase do dia, pode se transformar numa palavra-chave, em palavras-chave que a sua sala pode ter, pode se transformar, pode se desmembrar. Ações psicomotoras, elas são excelentes para estimular o raciocínio, a criatividade e a inteligência. E isso, com certeza, impactará na alfabetização dos seus alunos. Conta aqui pra gente nos comentários que tipo de atividade que você faz e que dá super resultado, que impacta primeiramente na indisciplina. Sabe aquela sala que todo mundo diz assim, nossa, essa sala era muito indisciplinada. E depois que eu comecei a trabalhar mais atividades psicomotoras, eles começaram a ficar mais tranquilos, eles começaram a trocar ideias comigo, eles começaram a organizar aqui que hora que pode, que hora que não pode alguma coisa, que hora que pode, que hora que não pode certas ações. Então, conte pra gente. Super vale a pena compartilhar as suas experiências com os outros profissionais que às vezes ainda pensam que atividades psicomotoras atrasam o processo de alfabetização, sendo que é o contrário. Atividades psicomotoras aceleram o processo de alfabetização. Forte abraço, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e até semana que vem. Tchau, tchau!